eu até proporia começar pelo esclarecimento de dúvidas, uma vez que nós ontem já deixamos gravada uma apresentação de cada um dos programas, para evitar uma sessão repetitiva relativamente ao dia de ontem. Podemos esclarecer dúvidas. As pessoas que estão hoje não vão necessariamente ter acesso a tudo de ontem, porque são feiras diferentes. Por acaso eu sei que a Damiana ontem também esteve, e eu não tenho a certeza que os alunos que estiveram ontem hoje tenham acesso, mas eu concordo que estando 2 pessoas apenas, por enquanto, também são 3 horas, se calhar podíamos fazer aqui assim um bocadinho perguntas e respostas, não sei. E pedir, até pedir a ligarem as câmaras, não era? Enfim, se não quiserem, não é obrigatório. É um desafio. Não é obrigatório. E pedir à Inspiring Future para colocar a gravação do dia de ontem às pessoas que estiverem hoje. Pois isto é para evitar estarmos, enfim, num estilo repetitivo, que é talvez menos... Temos mais diretos para as dúvidas. Exatamente, responder mais diretamente às dúvidas que possam ter. Ora, a Cristiane e a Damiana, até posso fazer aqui, podem responder pelo chat se preferirem, se não tiverem, e a Raquel. Portanto, presumo que estejam a terminar a vossa licenciatura em Direito, ou que já tenham terminado a licenciatura em Direito, e pretendem fazer um programa de mestrado. Nós na Católica, e esta é a razão pela qual estou eu e a professora Ana Taveira da Fonseca, temos uma larga oferta do ponto de vista de programas de mestrado, incluindo 3 programas de LLMs, 3 mestrados em língua inglesa e 5 mestrados em língua portuguesa. Em língua portuguesa temos um mestrado forense, um mestrado com especialização em processo civil, penal, direito civil, penal e em direito de trabalho, um mestrado em direito fiscal, um mestrado em direito administrativo, um mestrado empresarial e um mestrado em direito e gestão, que junta precisamente valências quer jurídicas, quer de gestão, e é verdadeiramente interdisciplinar. Em inglês temos 3 programas de LLM, um programa Law in a European and Global Context, virado por uma advocacia relacionada com direito transnacional, International Business Law e Law in a Digital Economy, virado para direito e tecnologia. Sendo estas genericamente a oferta que nós temos na Católica, desde logo a pergunta que vos faria era se tem algum interesse para algum destes 8 programas e se querem mais esclarecimentos sobre os 8 ou sobre algum destes 8. Em particular. Eu peço desculpa estar a interromper. Não sei se vão partilhar alguma apresentação, porque eu tenho que dar permissão para o fazerem, não sei. Eu acho que nós conseguimos... nós estávamos antes a perguntar se alguém... explicamos que programas é que nós temos e, portanto, perguntamos primeiro se alguém queria informação sobre algum deles em particular. Mas podemos apresentar... E podemos perguntar também à Juliana em particular se a apresentação que fizemos ontem vai ser disponibilizada a estes participantes de hoje. Isto porquê? Para evitar uma exposição repetida hoje, ou seja, se vão ter acesso à exposição de ontem, não vamos estar a repetir, então vamos colocar vamos tentar responder a dúvidas concretas destas pessoas. É só para que haja alguma utilidade na nossa intervenção. Sim, em relação à sessão de ontem, ela está disponível mesmo na feira, ou seja, os alunos podem rever a sessão de ontem. Contudo, eu não sei se os alunos que estão aqui já o fizeram, é possível até que não o tenham feito. Portanto, não sei como é que será melhor... Podemos fazer... a Damiana está a dizer que não consegue ligar o áudio, que só conseguiu entrar agora e não ouviu os programas, penso que querá dizer mestrados, enunciados. Não sei se poderão voltar a repetir, por favor. Quero autorizar a partir da tela, nós partilhamos apenas a parte relativa. Eu vou autorizar aqui, só um bocadinho. Penso que já consegue. Já apareceu a opção. E agora já conseguem ver, portanto, feitíssimo. Sim. Ora, muito obrigado. Então vou rapidamente só explicar que
Vou apresentar apenas os programas em língua inglesa e depois deixarei à professora Ana Taveira da Fonseca uma apresentação dos programas em língua portuguesa. Nós, na Católica, somos pioneiros e líderes na formação jurídica em língua inglesa. É por essa razão que temos sido listados pela Financial Times como tendo dos melhores programas a nível mundial. Somos a única instituição portuguesa que está listada no Financial Times. E por essa razão temos também feito parte de algumas das principais redes mundiais de faculdades de Direito, tais como a Law Schools Global League ou a European Law Schools Network. Mas as razões para o sucesso dos nossos programas têm que ver com a internacionalização de conteúdos, porque os programas, as aulas não são pensadas do ponto de vista de direito positivo português, mas antes de direito global, internacional ou transnacional. Em segundo lugar, porque os professores que lecionam nos nossos programas, para além dos professores residentes na Católica, vêm de universidades de diferentes pontos do mundo, incluindo Singapura, Universidade de Yale, Freiburg, Cambridge, Oxford, etc. Em terceiro lugar, porque os nossos alunos, e portanto o ambiente dentro de sala, ainda que 1/3 ou cerca de 1/3 sejam alunos portugueses, os outros 2/3 vêm de continente asiático, africano, América do Norte, do Sul, outras zonas da Europa e inclusive de África. Uma vez que estamos preocupados com esta internacionalização, qualquer um destes programas de LLM permite entrada direta para poderem ter um double degree no King's College Londres, Cornell, Universidade de Michigan, Boston, Illinois, FGV Rio, Fribourg e a China University of Political Science and Law. O primeiro programa é o Law in European and Global Context. Todos eles seguem este método de Total Law, que significa que o direito é compreendido não apenas na sua dimensão jurídica, mas também no seu contexto sociológico e cultural. E este não é um LLM de direito europeu, mas também de direito europeu. É de compreensão do direito neste contexto europeu e global. E por isso este, tal como os outros programas de LLM, tem dois conjuntos de disciplinas. Em primeiro lugar, soft skills, e por isso tem disciplinas como Design Thinking for Lawyers, Negotiation, Strategic Decision Making, Legal Writing, mas também outras disciplinas substantivas, como Human Rights in a Digital World, Climate Change Law, Trade Law, Migration and Refugee Law, etc. O segundo programa, que segue o mesmo tipo de metodologia, é o International Business Law, que também tem estas soft skills lab, como é o caso de Leadership, Negotiation, Strategic Decision Making, mas depois tem uma base muito forte em disciplinas de direito dos negócios, como é o caso de International Commercial Arbitration, Blockchain and the Law, Fintech, Digital Contracts, Tax Design, Startup Law, etc. O último programa é o Law in the Digital Economy, que está mais direcionado para quem procura trabalhar na interseção entre o direito e a tecnologia, que tem as mesmas soft skill labs, mas tem uma particularidade de ter um bootcamp for lawyers, que é uma semana no Instituto Superior Técnico, em que o propósito deste bootcamp é aprenderem questões relativas à programação e computação, portanto conhecimento mais da engenharia informática. E depois então disciplinas eminentemente jurídicas como Cybersecurity Law and Policy, Mass Media and Information Law, the Law of Artificial Intelligence ou the Law of Google. Qualquer um destes programas permite obter o grau de mestre. São 3 programas em língua inglesa, ao lado deles há 5 programas de mestrado em língua portuguesa. E para esses darei a palavra à professora Ana Taveira da Fonseca. Muito obrigada. Então, para não lhes tomar mais tempo e para que possam ainda colocar questões antes de a sessão cair, pedia que me permitissem, já me permitiram agora o compartilhamento de tela, e dizer-lhes aquilo que já transmiti no dia de ontem, que na Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica temos
5 programas de mestrado, lecionados maioritariamente em língua portuguesa, uma vez que algumas disciplinas destes programas não são lecionadas em língua portuguesa, é contudo uma minoria de disciplinas e são disciplinas naturalmente optativas, as que não são lecionadas em língua portuguesa. Dizer-lhes também que contamos com 3 programas que já vão na sua 15ª edição, é o caso do mestrado em Direito Administrativo, do mestrado Forense e do mestrado em Direito e Gestão. Ainda assim, programas muito diferentes daqueles que tínhamos há 15 anos atrás, com disciplinas optativas novas, com professores também diferentes e seguramente com conteúdos nestas disciplinas sempre atualizados. E depois o mestrado em Direito Empresarial e o mestrado em Direito Fiscal, que vão na sua 10ª edição. Estes 5 programas de mestrado têm em comum a circunstância de serem 5 programas de mestrado orientados para o exercício profissional. O que é que isto significa? Que estão pensados para jovens juristas, recém-licenciados ou com experiência profissional ainda diminuta, que são programas todos eles desenhados com o objetivo de, naturalmente, preparar os estudantes para o início da sua vida prática. O que é que significa preparar os estudantes para o início da sua vida prática? Significa que, obviamente, que estamos numa universidade e por isso há uma abordagem teórica das matérias, mas ela é feita numa perspectiva prática, porque nós sabemos que estamos a formar estudantes para entrarem no mercado de trabalho. E a verdade é que temos tido bastante sucesso nesta formação de jovens juristas, que pode ser demonstrada através deste gráfico. O que é que nós temos neste gráfico? Temos aqui um estudo que fizemos junto dos principais recrutadores de jovens juristas em 2019 e em que procuramos saber qual tinha sido a universidade que os seus estagiários contratados nesse ano tinham frequentado no segundo ciclo. E se repararem, eu temo que a imagem esteja bastante pequena, mas se lerem o gráfico, 50%... Ana, pode pôr em modo de apresentação, se calhar vês... 50% dos recrutados em 2019 tinham frequentado um mestrado da Católica, o que significa que há uma grande aceitação do mercado no que respeita aos nossos estudantes, e se lerem o gráfico é um valor que não é comparável a nenhuma outra universidade nacional ou internacional. Eu acho que este sucesso dos nossos programas se deve naturalmente à forma como eles estão desenhados, aos conteúdos que são lecionados, aos docentes que selecionamos para lecionar nestes programas, que são docentes que têm simultaneamente, para além de um doutoramento em Direito, uma grande experiência prática, e que isso naturalmente se há de refletir na formação dos nossos estudantes. Mas também se justifica pelo acompanhamento que o nosso gabinete de carreiras dá a todos os estudantes da Católica, aí estando naturalmente incluídos os alunos de mestrado. Se inscreverem num programa de mestrado da Católica, verão que logo no início de setembro vão ser contactados pelo gabinete de carreiras para, caso desejem se inscreverem e começarem imediatamente a receber ofertas de trabalho.
Para além destes contactos que se iniciam logo em setembro, depois temos no final de novembro uma grande feira de empregabilidade, o Job Shop. Tem aqui projetado no ecrã as entidades que no ano 2020 participaram no nosso Job Shop, e é através destas iniciativas que nós conseguimos assegurar que 99% dos nossos estudantes encontra um emprego ou um estágio remunerado no final da parte letiva do mestrado. Relativamente aos programas, só dizer-lhes que esta sessão serve como uma espécie de aperitivo, porque é em abril, no Open Day, que eu os vou convidar a assistir, que vamos anunciar as novidades para o ano letivo de 2021 e 2022, porque esse anúncio já não será feito só por mim, mas pelos coordenadores científicos de cada um dos programas que eu acabei de elencar. Mas se quiserem começar a tentar perceber como é que estes programas estão desenhados, que disciplinas é que incluem, quem são os docentes, podem consultar as brochuras no nosso site. Dizer-lhes, como aqui notas práticas, que vamos ter o início das candidaturas em abril, depois do Open Day, e vamos começar logo a fazer admissões, como fazemos todos os anos, ou seja, nós não esperamos pelo final da primeira fase para começar a fazer as admissões, nós fazemos admissões, começamos as candidaturas em abril, em maio começamos logo a fazer as primeiras admissões. E gostava, antes de terminar, de lhes lembrar duas datas. Em primeiro lugar, o dia 9 de março. No dia 9 de março vamos ter uma iniciativa através do Zoom. Convidamos um recrutador, vários antigos alunos, para discutirmos as vantagens e desvantagens de fazer um mestrado no final da licenciatura. No dia 14 de abril, então teremos o Open Day, comigo, com os coordenadores de cada um dos programas, e em que vamos apresentar as novidades para o ano seguinte e a que se sucederá o início das candidaturas. Estou naturalmente disponível para o esclarecimento de dúvidas sobre algum destes programas em concreto, mas como ninguém se manifestou, ou pelo menos ninguém manifestou interesse em nenhum programa, acho que não há necessidade de estar aqui a explicar como é que se estruturam, que disciplinas é que têm, porque pode ser muito maçador para quem só está interessado num programa. E por isso deixava estes 12 minutos que nos restam para o esclarecimento de dúvidas. Quero só adicionar uma pequena informação, porque lembrei-me enquanto a professora Ana Tavares da Fonseca estava a falar. No dia 14 de abril existe este Open Day e no dia 31 de março há um International Open Day só para os programas de LLM, na medida em que está aberto a pessoas de todo o mundo e, portanto, vai ser em língua inglesa e não em língua portuguesa. Mas claro está que quem é português não é discriminado, é evidente, e podem também aceder a este International Open Day no dia 31 de março. No nosso caso, as candidaturas já estão abertas e portanto, se algum de vocês tiver interesse num programa de LLM, já o pode fazer. Os materiais encontram-se no site da Católica Global School of Law. E também aqui no pavilhão da feira também estão disponíveis os materiais, tanto dos mestrados que a professora Ana referiu, como do LLM. Exatamente. Há um elemento que nós temos estado a dispensar, que é o dentro do certificado de habilitação linguística. Sabemos que em tempo de pandemia não é fácil agendar um teste, um TOEFL ou um IELTS, e por isso, como há uma entrevista obrigatória em língua inglesa, nós já verificamos nesse momento se têm aptidões linguísticas suficientes ou não. Dito isto, daria agora o palco a vocês e trocávamos de posições. Tem 8 programas, se algum de vocês quiser esclarecimento sobre algum deles ou se tiver dúvidas quanto a algum deles, sinta-se à vontade para colocar a questão. Damiana, Mateus. Damiana, acho que podes isso, era isso que eu ia dizer, podes ativar o microfone para poder colocar a questão. Obrigada.
para a plataforma do Zoom, porque na outra, inicialmente não estava a conseguir ligar o microfone. Boa tarde a todos, obrigada aos professores e aproveito para agradecer à Filipa, que penso que foi a senhora com quem falei ainda há Foi sim, senhor. Foi sim, senhor. Muito obrigada pela Tenho que atenção. agradecer. Eu sou aluna do 4º ano da licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, de facto, há aqui um mestrado que me suscita interesse, que é o forense. Pelo que percebi, tem 3 áreas, não é? Depois são Não tem propriamente 3 áreas. O mestrado é só é um mestrado forense. O que tem é disciplinas de 3 áreas. No fundo, a ideia é que faz um mestrado forense, mas nós gostamos de destacar que nesse mestrado vai encontrar disciplinas de civil e processo civil, penal e processo penal, trabalho e processo de trabalho, que cabem todas aqui nesta área do forense, aquilo que depois nos escritórios de advogados está normalmente nas áreas de litigation ou de contraordenacional, enfim, mas tudo áreas ligadas às profissões forenses. Exato, eu diria áreas no sentido da escolha depois das cadeiras do semestrais, não é? Sim, mas pode escolher, eu vou aqui abrir a brochura, pode escolher qualquer disciplina do mestrado forense, ou seja... uma apresentação para conseguir abrir, professora Ana. É um dos problemas do Zoom, é que nós mexemos, mas depois... Agora já está. Agora já está, muito bem. Ora bem, se inscrever no mestrado forense, pode escolher qualquer uma destas disciplinas. Isto é só uma forma de arrumar as disciplinas. Certo. Ok? Sim, sim. Depois é evidente que há um problema de limite de estudantes por disciplina, ou seja, eu não posso ter 50 estudantes numa disciplina e 0 noutra. Mas é importante, até do ponto de vista da formação, que não escolham acriticamente as disciplinas. É importante que uns optem mais pelas de penal, outras mais pelas de trabalho, outras mais pelo civil ou processo civil, porque também no futuro vão ter de o fazer, não é? Alguém que é muito especializado em penal não é necessariamente muito especializado em civil e processo civil. A nossa ideia é de que devem tendencialmente escolher mais disciplinas de um grupo do que outro, mas podem naturalmente cruzar interesses. Desde logo, os alunos que pensam fazer um mestrado forense para se candidatar ao SES têm todo o interesse em fazer, sobretudo, disciplinas de civil e processo civil e penal e processo penal. Aí devem cruzar e deixar o trabalho de fora. Aqueles que pensam mais no direito de trabalho, se calhar devem fazer o direito de trabalho e juntar, por exemplo, estas disciplinas optativas do recurso de constitucionalidade e dos tribunais nacionais e direito da União Europeia, porque vai ter mais interesse. Ou o contrato de seguro, que está aqui mais arrumado no civil, ou seja, há de facto aqui opções que podem tomar e que tornam, afinal, o programa mais interessante do ponto de vista da especialização. A minha questão é, então, obrigada por ter clarificado esta dúvida. A minha questão é, sendo aluna finalista, portanto, nesta primeira fase, com toda a certeza que não tenho o curso terminado, como é que é o procedimento? Portanto, eu penso que tenham em conta tanto o currículo que querem que seja enviado, como normalmente a nota de licenciatura. Portanto, no meu caso, eu terei que enviar um documento com todas as notas adquiridas até ao momento, é isso? Exatamente. Quando abrirem as candidaturas em abril, aquilo que nós vamos solicitar é o preenchimento de um impresso. Este ano, ao que tudo indica, vamos continuar a fazer candidaturas todas à distância, como fizemos no ano anterior. E no site vai lá encontrar um impresso que vai ter que preencher com alguns dados pessoais, com a indicação do programa ou programas de mestrado que gostava de frequentar, e note que a taxa de candidatura que pagam é a mesma, quer se candidatem a um programa, quer a outro, ou quer a um programa, quer a mais do que um programa, peço desculpa. Por isso, podem candidatar-se a mais do que um programa. Devem incluir uma carta de motivação, sobretudo pensada para o programa a que se estão a candidatar em primeiro lugar. E o processo de seleção é feito tendo em conta o currículo,
E naturalmente que quando analisamos o currículo, que também pedimos, temos em consideração a média expectável de final de curso. E como é que nós calculamos a média expectável de final de curso? Pedindo que nos enviem essa informação, porque nas áreas do aluno de todas as universidades essa informação está lá, a informação das disciplinas que já realizaram, das notas que obtiveram e a média até àquele momento, sabendo nós que a média pode mudar ligeiramente no último semestre do curso, faz parte da vida, não é? Mas também nunca muda muito significativamente. Certo. Muito obrigada. Eu acho que havia também a questão, não sei se era da Damiana ou algum candidato com quem falei ontem, professora Ana, talvez possa esclarecer. Eu agora não posso partilhar porque eu estou com um problema. Cada vez que abro o PowerPoint, abrem-me os e-mails, começam a abrir. Estou com um problema no computador. Não precisa de partilhar, se for preciso eu também vou buscar o meu. Tem que ser, porque eu já tentei assim, várias vezes e cada vez que tento abrir o PowerPoint disparam-me os e-mails. Ontem os alunos estavam aqui assim com dúvidas em relação aos prazos e ao entregarem ou não entregarem o certificado de habilitações, porque ainda não terminaram a licenciatura. Eu ontem percebi que havia alguns alunos com alguma preocupação em relação a isso. Eu tenho tranquilizado a dizer que é normal e a grande maioria dos alunos não concluiu ainda a licenciatura, portanto entrega um documento provisório e depois tem um prazo até fim de outubro, não é, professora Ana, para entregar o certificado de habilitações oficial. Sim. Pronto. Ou seja, os alunos têm que concluir a licenciatura até, no máximo, até a época de setembro. Sucede que muitos fazem os exames no início de setembro, mas depois só têm os resultados desses exames no final de setembro e início de outubro. E depois de terem os resultados, ainda têm que esperar para que as universidades lhes forneçam os certificados de licenciatura. E por isso é que normalmente fixamos o dia 31 de outubro como data limite para a entrega destes certificados, sendo que este ano, porque a época de setembro teve datas ligeiramente diferentes por causa da pandemia, nós até permitimos aos alunos que entregassem esse certificado uns dias mais tarde, porque as universidades estavam com muita dificuldade na emissão dos diplomas. Damiana. Eu penso ter só mais uma questão muito rápida. Já também tem acontecido que, infelizmente, alguns alunos candidatam e depois não conseguem terminar a licenciatura em setembro, conforme previam. Aí há duas hipóteses. Eu continuo com janelas a abrirem no meu computador, espero que não estejam a ver tudo o que se está aqui a passar. É que eu já nem vejo pessoas. Aí o que nós temos feito é o seguinte: nós não podemos permitir que os alunos continuem a frequentar o programa de mestrado se ainda não estão licenciados. E por isso, o que é que fazemos nesses casos? Eles podem pedir o congelamento da matrícula e iniciar o programa em setembro. Porém, essa possibilidade não existe no mestrado em Direito Fiscal e no mestrado em Direito e Gestão. E não existe porquê? Porque as cadeiras do primeiro semestre são obrigatórias e não é possível frequentar as do segundo sem terem sido aprovadas as do primeiro. E por isso nós, relativamente a esses dois programas, só temos duas possibilidades: ou conseguem iniciar em setembro, entregando o certificado até 31 de outubro, ou terão que se candidatar outra vez no ano seguinte. Relativamente ao forense, ao empresarial e ao administrativo, há esta possibilidade de congelar as matrículas e recomeçar em fevereiro, mas nunca é o ideal. Os programas estão pensados sobretudo para que os alunos comecem em setembro. Abrimos esta possibilidade para resolver questões de alunos que por algum motivo alheio à sua vontade não conseguiram acabar a licenciatura em setembro, mas enfim, é uma possibilidade. Já estamos aqui a sair
Sim, é isso. Desculpem estar a interromper, mas estamos mesmo no limite de tempo, falta mesmo um minuto para a sala encerrar. Por isso eu iria sugerir, se tiverem mais questões, peço que se dirijam então aqui ao stand para poderem ver as vossas questões esclarecidas. Damiana, sei que tinhas mais uma Sim, questão. vou falar com a Filipa. Obrigada pela vossa presença, obrigada também aos professores. Juliana, eu agora pedi-lhe, como houve aqui e-mails a saltar por uma questão, pedi-lhe para colocarem só outra gravação e não esta. Primeiro porque Mas esta não é se viu repetida. nada, professora Ana. Não se viu. É que abriram-se vários e-mails aqui enquanto eu fazia a apresentação. A sessão vai mesmo encerrar. Eu peço desculpa. Boa tarde a todos. Adeus, obrigada. E obrigada mais uma vez. Com licença, obrigada. Até já.